meus amados e queridos irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar, esta aula que sempre tem um compromisso com a poderosa e santa Palavra de Deus. Meus amados irmãos, nós fazemos semanalmente o comentário da revista da Escola Bíblica Dominical de Adultos, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Essa revista é gravada sempre no nosso canal do YouTube, que você dispõe semanalmente. Também este vídeo vai para o nosso portal AD Alagoas. Você pode entrar lá no AD Alagoas, ali a partir das quintas-feiras. Nesse vídeo vai estar disponível lá também. Também o áudio desse vídeo, ele é disponibilizado toda quarta-feira a partir das 22 horas na Rádio Farol FM 90.1 aqui em Alagoas, e também é disponibilizado esse mesmo áudio para a Web Rádio Capital aqui de Maceió. Muito bem, agradecemos a todas essas plataformas que disponibilizam o nosso vídeo ou áudio, com esse gesto de gentileza. Deus abençoe a todos que estão envolvidos neste processo. Meus queridos irmãos, vocês que ainda não são inscritos no nosso canal, se inscreva, deixe lá no canal o seu like, isso é muito importante, E compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os seus irmãos, E isso vai ajudar muito ao canal. E também lá tem um local no canal onde você pode fazer o seu comentário, dizer a cidade de onde você está assistindo esse nosso vídeo. Muito bem. Queridos irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre, todos os irmãos já estão cientes, sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Então, todas as lições que nós já temos estudado, vamos hoje estudar a 11ª. Então, todas estas lições nós já estudamos, o vídeo está aí na nossa playlist, Você pode entrar e você vai ver todos os vídeos comentados. O nosso comentário sempre é feito em 10 tópicos, por isso o nome desse canal, Escola Bíblica Complementar. Então, todos esses estudos têm sido feitos, claro, dentro do livro de Ezequiel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 43 de Ezequiel, dos versículos 1 ao versículo 9, e o título da nossa lição é A Visão do Templo e o Milênio. A lição número 11 para 11 de dezembro de 2022, exatamente o dia da Bíblia, este livro tão maravilhoso. E eu abro aqui um parêntese para recomendar a você que construa o hábito de todo ano ler sua Bíblia toda. Eu tenho feito isto com a minha esposa. Minha esposa, ela fez um voto muito interessante de todos os anos ela ler a Bíblia toda enquanto ela viver. E, em troca, Deus cuida dos nossos filhos. Olha que voto interessante, E eu também, até por um compromisso moral, irmãos? Eu, um pastor, um obreiro da casa do Senhor, não posso desprezar as Escrituras. Eu sei que tem pessoas que lêem um pedacinho aqui, um pedacinho ali e tal, mas eu diria que é muito interessante a você, meu irmão, pastor, evangelista, presbítero, diácono, auxiliares de trabalho, líderes de departamento e membros de um modo geral, construírem o hábito de todo ano ler sua Bíblia toda. Você vai ter uma visão contextualizada, certamente você não vai cair nas armadilhas das interpretações de textos isolados, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, Deus abençoe. Aqui em Xanda Jaqueira 1, a igreja que nós estamos pastoreando, estamos com um grupo de irmãos que estão com esse voto interessante de ler a Bíblia toda, e no final do ano, dia 31, querendo Deus, nós vamos estar diplomando esses irmãos por esse feito maravilhoso. Muito bem, queridos. A visão do templo e o milênio. O texto áureo nos diz assim: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esse texto
é do livro de Isaías, capítulo 6, versículo 3. Nossa verdade prática nos diz: o ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. E nossa leitura, como eu mencionei, está em Ezequiel, capítulo 43, versículos de 1 a 9, que nos diz assim: Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o Espírito, e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim. E me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Então esta é a nossa leitura, irmãos. Nossa lição consta aí de uma introdução que nos dá uma visão panorâmica de toda a lição. Depois temos o tópico 1, que vai tratar sobre o que vem depois da restauração. O tópico número 2 da nossa lição, o templo do milênio. E o tópico número 3, santidade e glória. Por fim, uma conclusão aí fazendo o fechamento da nossa lição. Recomendo aos irmãos que não fiquem apenas presos aos tópicos que eu vou fornecer, mas que você leia a lição toda. Inclusive, professores que vão fazer uma exposição, não desprezem a lição, porque o aluno compra a lição para ir acompanhando a aula com você. Então, os tópicos que eu vou fornecer a título de complementaridade, para que você adicione alguma coisa, ou de repente um comentário que eu faço esclarece você. E uma coisa que eu tenho primado muito nos meus vídeos é trazer uma aplicação prática para a vida das pessoas. Não adianta estudar Ezequiel e não dizer o que isso tem a ver com o nosso tempo, com a nossa época, ok? Então, meus amados irmãos, eu quero aqui fornecer agora os 10 tópicos. Você pode, muita gente me pede para eu escrever aí na descrição do vídeo, tudo, mas você pode ir parando o vídeo e anotando direitinho, não lhe custa nada. Então, primeiro, anotei aqui, uma visão escatológica do milênio. Então, meus queridos, esse texto, ele não se refere aos dias do profeta Ezequiel. Os irmãos sabem que uma das características do profeta, além de contestar, além de ser uma voz de repúdio ao pecado, uma voz de confrontação ao erro do povo, uma voz que tenta trazer o povo para um estado de santidade, o estado ideal desejado por Deus, ele também era tratado como vidente, porque ele anuncia as coisas que ainda vão acontecer. E dentro da nossa escatologia, dentro da nossa visão teológica,
não é? Esta visão do profeta é uma visão para os últimos tempos, uma visão para o tempo do milênio, logo uma visão escatológica. Tópico 1 e subtópico 3, nós temos aqui, bem no meio do comentário aí onde você tem as reminiscências. Lá no meio diz assim: estudamos na lição 4 que a glória de Javé, ou de Yavé, se retirou do templo de Jerusalém como sinal da retirada de sua presença do meio do seu povo. Depois de 14 anos da destruição da cidade santa, Ezequiel foi levado de volta em visão para Jerusalém, no ano 25º do nosso cativeiro, como ele diz, no princípio do ano, no 10º dia do mês, conforme Ezequiel 40:1. Estamos falando de 28 de abril de 573 ou 572 a.C. Essa revelação é escatológica, não é para o contexto histórico em que vivia o profeta. Então está aí a explicação. É o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro, né? Quando isto vai acontecer? No futuro, no milênio, né? Esse milênio que, no nosso entendimento, ele acontecerá após a grande tribulação. Segundo tópico, uma manifestação da glória condicional. Então, nós vimos na lição anterior a saída da glória de Deus por esta porta oriental e vemos agora a chegada dessa glória. E nós colocamos aqui que essa manifestação da glória de Deus, amados irmãos, ela é condicional. Então, um texto clássico que nós temos, né, segundo das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, quando Deus diz para Salomão, os irmãos sabem que ali estava ocorrendo a inauguração da casa, a glória de Deus entrou no templo, a fumaça, né, encheu o templo, sacerdotes não conseguiam praticamente ficar em pé com essa manifestação da glória de Deus, mas depois Deus dá um recado que se ele trouxesse, né, as pragas, as adversidades e tudo mais, aí ele completa no capítulo 7, versículo 14, ele diz: se o meu povo que se chama, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A manifestação da glória de Deus não acontece de qualquer maneira. Hoje é um sonho que nós temos, né? Nós somos pentecostais e nós queremos que, quando realizamos um trabalho, fazemos um culto, fazemos uma festa, né? Toda a nossa expectativa é que essa glória de Deus se manifeste como sinal da sua aprovação, da sua confirmação do trabalho, né? Nós não vivemos sem a glória de Deus, porque a glória de Deus significa a presença de Deus. Mas esta glória, ela é condicional. Muitas vezes as pessoas estão negligentes, não querem orar, não querem cuidar da sua vida espiritual, não querem se dedicar, não querem organizar uma festa, né, dentro dos padrões ali que o Senhor exige, né? Porque, meus irmãos, não adianta fazer um trabalho para Deus de maneira relaxada. A Bíblia diz que é maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, todo o nosso trabalho está sendo observado por Deus. Nesse trabalho tem que ter disciplina, tem que ter ordem, tem que ter organização, não é? Tem que ter santidade. Se não houver, não vai haver a manifestação da glória de Deus. Pode ter aí a produção de um barulho artificial, mas não é isso que nós queremos. Por isso nós estamos vendo aí, eu chamo avivamento de meia tigela, né? Alguns avivamentos que duram só enquanto o culto está rolando. Depois do culto, todo mundo esquece do que aconteceu e segunda-feira volta à sua vida da prática de pecado, à sua vida de desordem e tudo mais. Não é disso que nós estamos falando. A glória de Deus, quando houve profanação, houve apostasia, houve desprezo da palavra, essa glória saiu do templo.
e sai das nossas vidas também. Mas quando nós nos voltamos para Deus, aí está a condição. Essa glória, ela vai se manifestar. Muito bem. Terceiro tópico, santidade de Deus, que é igual à expressão máxima da sua glória. Santidade de Deus como expressão máxima da sua glória. Vamos ver na verdade prática como está dizendo. O ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima da sua glória. Quando nós falamos de santidade de Deus, o que os irmãos entendem? Essa santidade se refere justamente a essa separação de Deus do pecado. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas, mas ele não é a criação. Como diz o panteísmo, né, que a árvore é Deus, a borboleta é Deus, a terra é Deus, o mar é Deus, tudo é Deus. Não, tudo não é Deus. Tudo foi criado por Deus, Deus gerencia todas essas coisas, Deus tem o controle de todas essas coisas. Então, meus amados irmãos, esse Deus que é santo, 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 significa que é um Deus que está distinto da criação, um Deus que está afastado, não é, da sua criação. Ele cuida, gerencia, porque Deus é o Criador, mantenedor e sustentador de todas as coisas, mas ele é distinto, tanto que para que ele se reconciliasse com o homem, tivesse o contato novamente com o homem, foi preciso o sacrifício vicário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós podemos dizer que entre Deus e os homens está Jesus Cristo, que cumpriu todas as coisas para que houvesse condição do homem se chegar a Deus e de Deus se chegar ao homem. Então essa santidade de Deus é a expressão máxima da sua glória. Por que os sacerdotes não se seguravam de pé com essa manifestação da glória de Deus? Eu digo sempre que é o choque da sua santidade com o pecado humano. Porque o homem não consegue ver a Deus. Porque o pecado humano, porque nós estamos vestidos desse tabernáculo terreno, ele não resiste estar diante de Deus. Porque o homem é pecador. Deus é santo, santo, santo. Né? Então, meus queridos, essa santidade de Deus é a expressão máxima da sua glória. Para que nós estejamos alinhados com a glória de Deus, nós precisamos estar num estado de santidade. Por isso que Deus disse, sede santos, porque eu sou santo. E a Bíblia diz que sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Muito bem. Quarto lugar, o retorno da glória pelo mesmo caminho de sua saída. Uma coisa muito interessante, enigmática, que tem nesse texto. Tópico 1 e o subtópico 1, vamos ver aqui, mais ou menos no meio, né? Fala assim, a intenção do Espírito Santo é fazer o destinatário original desses oráculos lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção ao Oriente. Você vai ver isso em Ezequiel 10, 19 e Ezequiel 11, 23. E que o seu retorno será pelo mesmo caminho. Meus queridos, que revelação interessante, né? Porque não é, o retorno da glória de Deus é pelo mesmo caminho da sua saída. Isso me vem muito ao coração, aquele texto de Apocalipse que diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste, volta, né? Arrepende-te, né? E pratica as primeiras obras, ou volte a praticar as primeiras obras. Significa dizer que não é, o mesmo caminho, né, por onde nós perdemos esta bênção, a glória de Deus, né, perdemos a percepção da santidade de Deus, perdemos a percepção de obediência, de discernimento espiritual, por este mesmo caminho. Deus não quer outro caminho. Deus quer que neste mesmo caminho a gente se arrependa e volte a praticar as primeiras obras, volte naquilo em que prevaricamos contra Deus, voltemos a trabalhar de forma eficiente, de forma santa, de forma dedicada. Não precisa outras criações.
Porque às vezes alguém cai em um lugar e vai querer se levantar em outro lugar. Alguém perde a glória de Deus em um lugar e vai querer se levantar em outro lugar. Não é assim que Deus quer que aconteça. Veja que o retorno da glória foi pelo mesmo caminho por onde ele saiu. Saiu pela porta do Oriente, volta novamente pela porta do Oriente. Deus está nos ensinando uma lição muitíssimo especial aqui. Você veja, aqui ainda no tópico 1, que diz: os capítulos 40 a 42 descrevem o complexo do templo com suas áreas, espaços e dimensões, mas só no capítulo 43, de 1 a 12, que a glória de Deus aparece. Na descrição do templo, Ezequiel é levado à porta que olhava para o caminho do Oriente. Quando se refere ao retorno da glória de Deus, o profeta volta a falar dessa mesma porta. Muito bem, creio que ficou aí bem explicado. Quinto lugar, o retorno da glória muda a relação de Deus com o seu povo. No nosso plano de aula, que creio que só a lição de mestre que tem o tópico B, que fala da motivação, diz assim: o retorno da glória de Deus ao templo é um dos momentos mais áureos, ou um momento de ouro, do livro de Ezequiel. No livro, a chegada da glória de Deus ao novo templo muda por completo a relação de Deus com o seu povo. Vamos ainda para o auxílio teológico, o número 2. Tem 2 auxílios teológicos aqui. O número 2 diz assim: nos capítulos 8 a 11, Ezequiel descreve a partida da glória de Deus, essa expressão visível de sua presença no templo construído por Salomão. A saída, naquela época, simbolizava que Deus abandonara temporariamente sua proteção à cidade e ao povo judeu. Olha, foi embora então a proteção, à cidade e ao povo de Deus. Agora, entretanto, Ezequiel observa a volta da mesma glória a Jerusalém e sua acomodação no templo reconstruído. Finalmente, Deus restaura inteiramente seu relacionamento com o povo judeu e as suas promessas da aliança dadas a Abraão são cumpridas em sua integridade. Meus irmãos, o retorno da glória não é apenas o retorno do brilho. O retorno da glória não é apenas o retorno do poder. O retorno da glória não significa apenas que Deus voltou para o templo. Mas isso aqui implica dizer, porque isso nos interessa, o que isso tem a ver conosco. Por que nós queremos tanto essa presença de Deus? É para nós ficarmos dando glória a Deus, aleluia, falando em línguas e profetizando? Sim, também. Mas, meus queridos, esse retorno da glória, o mais importante é que ele muda a relação de Deus com o seu povo. Ou seja, o retorno dessa glória significa o alinhamento do povo de Deus com Deus. Significa a coerência dos procedimentos do homem com os procedimentos de Deus. E significa também que nós estamos trazendo de volta não somente o brilho, a majestade, mas nós estamos trazendo de volta aquilo que é essencial, aquilo que é vital, ou seja, aquilo sem o qual, ou sem a qual, que é a glória, nós não conseguiremos viver. Então nós podemos dizer: Deus, ainda que tenhamos templos magníficos, orquestras maravilhosas, corais extraordinários, ministrantes maravilhosos, ainda que tenhamos toda uma estrutura, se a tua presença não for conosco, nós não temos nada. Nós seremos, sim, pobres, cegos, miseráveis e nus. A tua presença é essencial para todos nós. Vamos então, meus amados irmãos, para o nosso sexto tópico. Vou relembrar aqui. Primeiro, uma visão escatológica, ou seja, lá do milênio. 2, uma manifestação da glória condicional.
Terceiro lugar, santidade de Deus como expressão máxima da sua glória. Quarto lugar, o retorno da glória pelo mesmo caminho de sua saída. Quinto lugar, o retorno da glória muda a relação de Deus com o seu povo. E agora, sexto lugar, revelação de um templo diferente. Eu quero aproveitar o conteúdo que está na lição aqui no tópico 2, subtópico 1. Vamos ver aqui. Tópico 2 e subtópico 1. Um templo diferente. Que templo é esse que Ezequiel viu, né, num campo espiritual, num campo de revelação? Então, que templo é esse? Pergunta o comentarista. Não aparecem nele peças e utensílios próprios do tabernáculo e do templo de Salomão. Então, esse novo templo que aparece aqui na visão de Ezequiel não tem aqueles utensílios, né? Mesa dos pães da proposição, candelabro, a arca da aliança lá no Santo dos Santos, né? Enfim, esses utensílios que nós víamos no tabernáculo e víamos também no templo de Salomão. Podemos enumerar alguns, como a arca da aliança, o altar de ouro do incenso, que era ali na entrada, né, antes de ir para o Santo dos Santos, o candelabro ou castiçal que iluminava, a mesa dos pães da proposição. Então, esses utensílios não estavam nesse templo da visão de Ezequiel. Comparado com o que se conhece da casa de Deus em Jerusalém e do tabernáculo, pode-se dizer que é um templo atípico. Então, não é dentro do tipo que nós estamos acostumados, ou seja, diferente, visto que o tabernáculo e o templo, com toda a sua estrutura de funcionamento, rituais, peças e sacerdotes, apontavam para Cristo. E tudo isso se cumpriu nele, em Hebreus 9, 11 e 12. Por essa razão, não haverá necessidade desses rituais no milênio. Ora, irmãos, aquelas peças do tabernáculo, né? Nós temos pessoas aí que são estudiosas e têm livros que tratam sobre isso, né? Fazendo a comparação, ou seja, ali era uma figura e em Cristo nós temos a realidade, ali era o tipo e em Cristo nós temos o antítipo. Aqui cabe até um comentário, irmãos, porque nós temos visto muitas igrejas que têm utensílios que são dos tempos da antiga aliança, né? Então tem lugar que coloca arca, coloca chofar, coloca candelabro, coloca um monte de coisa. Só falta agora pegar carneiro, né, e sacrificar. Então, meus queridos, nós não precisamos mais disso, porque senão nós vamos estar voltando aos rudimentos da doutrina. E a igreja não caminha para trás como caranguejo. A igreja, ela avança. A revelação é progressiva. No momento em que Cristo cumpre, não é, todas essas coisas, hoje ele é tudo isso para nós. Ele é a nossa arca, ele é o nosso candelabro, ele é a nossa mesa dos pães da proposição, ele é tudo. Então, nós não temos necessidade de ficar voltando a esses rituais, né? Parece até muito bonito, muito simbólico, uma lembrança, pastor, e tal, mas não precisa, porque as pessoas ficam olhando para esses objetos, daqui a pouco estão cultuando os objetos. E nós não precisamos, tá, irmãos? Em Jesus, nós temos todas essas coisas. João disse que lá, na visão que ele teve, né, ele disse que o templo, o tabernáculo, era o Senhor. Né? Aquela cidade celestial não precisa de luz, porque a luz é o Senhor. Então, ele é tudo para nós. Esse templo visto é um templo diferente. Muito bem. Também, sétimo lugar, revelação de uma dispensação diferente. Quando nós falamos em dispensação, é um novo tempo. Nós sempre estudamos a Bíblia, adotando ali aquele modelo teológico das dispensações. Nós tivemos a dispensação da inocência, tivemos a dispensação da consciência, tivemos a dispensação dos patriarcas, né? Tivemos a dispensação da lei.
Agora temos a dispensação da graça, estamos vivendo. São tempos diferentes, realidades diferentes, manifestações diferentes, revelações diferentes. Essa dispensação é uma dispensação diferente, né, que vai acontecer, claro, no milênio. Então, o último bloco do livro de Ezequiel está aí, né, no tópico 2, subtópico 2. O último bloco do livro de Ezequiel, capítulos 40 ao 48, foca o novo templo. Você pode ir estudando ali, vendo as características desse novo templo, a nova forma de adoração a Deus. Ora, Jesus já prenunciou isso ali naquele encontro com a samaritana, né? Quando a samaritana pergunta, né? Ela diz, olha, os judeus dizem que a adoração é lá em Jerusalém, no Monte Sião, mas aqui em Samaria, os nossos pais, os nossos orientadores dizem que é no Monte Gerizim. Jesus diz, olha, nem é lá, nem é aqui. A verdadeira adoração vai estar onde estiver o verdadeiro adorador. A hora vem e a hora já é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A modalidade, a forma de adoração mudou. Nós tivemos agora uma festividade de senhores na igreja, né? E quando o pregador terminou a exposição, que era justamente sobre adoração, eu tomei a palavra, né, e falei, olha, irmãos, adoração, mais do que levantar as mãos, mais do que gritar, mais do que pular, mais do que dançar, mais do que dizer glória a Deus e aleluia, adoração é um estilo de vida. Você adora a Deus no seu trabalho, você adora a Deus no ônibus, você adora a Deus na faculdade, adora a Deus dentro do templo, fora do templo, na sua casa, onde você estiver, porque você é o verdadeiro adorador. Então, nessa dispensação, meus queridos, a forma de adoração é diferente. E a partilha da Terra Santa entre as tribos de Israel, a forma que vai acontecer, tudo isso aponta para o milênio, o reinado de Cristo de 1000 anos. O que será o milênio, pastor? O milênio será esses 1000 anos, quando Cristo voltará com a sua igreja para implantar um governo de paz. Acredito que tudo aquilo que a palavra sugeriu pelos profetas, né? Porque os profetas questionavam muito, e eles eram questionadores, não é? Da forma injusta que os reis governavam, da forma errada em que os sacerdotes estavam fazendo o seu serviço. Esses profetas se levantavam e apontavam para um modelo de governo onde a justiça imperasse, né, onde a distribuição, né, fosse feita com justiça para o povo, né? Ou seja, no resumo, né, irmãos, um governo com justiça. Quem não sonha com isso, né? Todos nós participamos de eleições, votamos em alguém, tudo que nós queremos é o governo ideal tão sonhado, mas nunca vai acontecer na terra entre os homens, porque os homens são corruptos. Mas Jesus virá, como ele veio para fazer aquilo que Adão fracassou em fazer, ele virá para fazer aquilo que os governantes mundiais, os governantes dos países, os governantes dos estados e das cidades nunca fizeram. Jesus virá para estabelecer e mostrar que é viável, é possível fazer algo com justiça. Então, essa dispensação aponta para o milênio. Há muitas interpretações sobre o templo de Ezequiel. É extremamente difícil separar o literal do simbólico. Sabemos que esse é o templo do milênio, mas como Jesus já foi sacrificado por nós, seria necessário sacrifício de animais? O incenso representa as nossas orações. O castiçal tipificava Cristo como a luz do mundo. A era messiânica será marcada pela presença real e literal de Cristo. Então, será essa nova dispensação. Vamos resumir o que é essa nova dispensação. É Cristo na terra, governando com os seus santos, num modelo ideal de governo. Ok. 8º lugar, antepenúltimo lugar, revelação de um ritual diferente. Tópico 2 e
Subtópico 3, um ritual diferente, sem a Arca da Aliança. Naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a Arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Ora, irmãos, a arca não terá nenhuma importância, como não tem hoje já, né? Porque onde Cristo chega, tudo fica completo. Não é? Um grande erro das religiões é querer colocar alguma coisa ao lado de Cristo, como se fosse um sustentáculo, como se fosse um amparo, como se fosse um reforço. Mas alguém disse muito sabiamente que tudo que você coloca ao lado de Cristo diminui a Cristo. Então, meus queridos, a arca, esses utensílios que eram figuras, eram símbolos, não terão mais nenhum vigor, nenhuma vitalidade, nenhum entusiasmo, porque onde a presença de Jesus chega, não é? Tudo o mais fica pequeno. Então, que coisa linda, né? Nem se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Está em Jeremias 3,16. Ela não aparece no templo de Ezequiel e nem mesmo no templo de Zorobabel. Ela aparece pela última vez na Bíblia no reinado de Josias, a arca, conforme 2 das Crônicas 35:3. Depois disto, a arca desapareceu completamente da história. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus e foi confeccionada pelos israelitas por ordem de Deus durante a peregrinação no deserto. Para que arca, irmãos? Se a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo e ele habita em nós. Agora imagine, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia acessar ao lugar santo dos santos para ali ter o contato com a glória de Deus, né? Uma vez por ano, o sumo sacerdote. O povo estava muito distante de acessar a isso. Mas glória a Deus que com a morte de Cristo na cruz do Calvário, quando ele dá o brado da vitória, Pai, tudo está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que é isso? Jesus estava dizendo para nós, Deus estava dizendo para nós, vocês agora, através do sacrifício do meu filho, vocês têm livre acesso à minha presença. Então, meus queridos, esses rituais, né, de matar animal, de usar candelabro, de usar chofar, de usar altar do incenso, altar de holocausto, de usar a mesa dos pães da proposição e outras coisas, não são mais necessárias hoje e quanto mais no milênio, quando a presença de Jesus entre nós será física, real, ele governando sobre a terra. Nós não temos mais necessidade disso aí. Nono lugar, eu quero aqui também abordar algo que eu acho muito interessante, é que essa visão de Ezequiel mostra a revelação de um ajuste permanente. O que é isso, pastor Walter? Vamos ver aí o tópico 3 e subtópico 3 da sua lição. Você vai ver que coisa interessante. Tópico 3 e subtópico 3. O título aqui diz Santidade para sempre. Versículos 8 e 9 da nossa leitura. Assim como a idolatria foi erradicada definitivamente do meio do povo de Israel durante o exílio na Babilônia, do mesmo modo, todas as abominações e prostituição desaparecerão do meio do povo. Será o lugar do trono de Deus e da planta dos seus pés. A santidade de Javé é um dos seus atributos mais solenizados nas Escrituras. E no milênio, nunca mais entrará coisa impura na cidade santa. Isso porque esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Ezequiel 43:12. Meus irmãos, louvado seja Deus. Isso gera alegria no meu coração e creio que leva alegria ao seu coração. Nesse tempo, o pecado será banido. A Bíblia diz até que antes dessa implantação do milênio, esse reino de paz, né, Satanás será preso por 1000 anos. Né?
Então, o opositor das nossas almas, o grande acusador, né? O diabo, o tentador, ele estará preso em cadeias enquanto Cristo reina. Meus irmãos, se você ler ali sobre o milênio, que a lição não é especificamente sobre o milênio, mas nós vamos ver que até animais ferozes, né? O leão com o cordeiro, né? A cobra vai andar lá no meio do povo, né? E não vai ter nenhum problema. Até a ferocidade dos animais, né? A agressão dos animais, né? Às vezes a gente assiste cenas aqui na TV, em canais que mostram a selva, né? E você vê, às vezes, uma hiena comendo um animal vivo, né? Um leão matando uma girafa, matando um animal, e a gente sente tristeza e vê que aquilo não foi o projeto de Deus para o mundo, né? Mas tudo isso, consequência do pecado do homem, consequência da transgressão do homem contra Deus. Mas vai haver um tempo de paz, um tempo de ajuste permanente, onde nunca mais, né, o pecado vai ter o domínio sobre a vida dos homens. Pelo menos esse tempo, porque depois do milênio a gente sabe que Satanás será solto, vai sair a enganar, e eu creio que muita gente vai se desviar, vai atentar para ele e tudo mais. Mas esse tempo e essa visão que Ezequiel mostra, né, é de um ajuste, né, permanente na vida daquele que recebe esta palavra, né, que absorve esse modelo de governo extraordinário de Cristo sobre a terra. 10º e último lugar, para o nosso vídeo não se estender muito, Cristo, o ápice da manifestação da glória de Deus, né? Jesus é o topo, Jesus é o ápice, né? Jesus é a totalidade, vamos dizer, dessa manifestação da glória de Deus para nós, não é? Claro que nós não absorvemos tudo o que Cristo revelou para nós, né? Mas ele é a manifestação da glória de Deus. Lá em João 1,14 está escrito, né, que vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Os apóstolos testificaram dessa manifestação da glória de Deus. Um dia, um dos discípulos de Jesus disse: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse assim: eu estou há tanto tempo convosco que vocês não me têm conhecido. Vocês estão querendo ver Deus? Mas eu estou entre vós e vocês ainda não me conheceram. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. E se quem vê o Pai, vê a mim, não há necessidade de que nós manifestemos o Pai aqui entre vós. Terceiro tópico, subtópico 2, que fala sobre a identidade do guia celestial. Na sua visão, Ezequiel viu no interior do templo um personagem, diz o profeta. Um homem se pôs junto a mim, versículo 6. Pelas características, tudo indica se tratar do anjo do Senhor, que é o próprio Javé, pois ele fará em primeira pessoa, pois ele fala em primeira pessoa. Este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Deus não contaminarão mais o meu nome. Então, meus queridos, nada mais além da glória de Deus nós queremos, senão a presença de Cristo. Há um hino que diz que, chegando nos céus, primeiro quero ver meu Salvador. O céu só é céu porque Jesus está lá. Se tirar Jesus de lá, o céu deixa de ser céu para nós. Toda a nossa alegria, todo o nosso prazer é vermos aquele que por nós morreu. Então, Cristo é a manifestação plena da glória de Deus para as nossas vidas. É claro que Jesus veio em carne, né, irmãos? Veio em carne e nós não vimos tudo de Deus, obviamente, né? Porque nós não temos condição de, materialmente, vermos tudo de Deus. Como dizia um professor meu, que nem na eternidade nós vamos conhecer Deus totalmente, toda a manifestação da sua glória,
todo o conhecimento de Deus, porque o dia que Deus for totalmente conhecido, ele deixa de ser Deus. Eu acredito que nos céus seja de glória em glória, de glória em glória. E como Jesus disse, né? Existem muitas coisas que eu não vou falar agora para vocês, porque vocês não vão entender, somente no futuro. Mas Cristo, para nós, humanos, para nós, seres mortais, ele é o ápice da manifestação da glória de Deus. Não há nada que nós precisemos que não haja em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, muito obrigado por você que tem assistido às nossas aulas todas as semanas. Nós disponibilizamos todos esses vídeos na segunda-feira, às 7 horas da manhã, e você pode acessar. Quem nos ouve pelo rádio, aí pela internet, na rádio Web Capital, você pode ir lá no YouTube, e é fácil, lá na hora de procurar, se você não souber, é só chamar o seu netinho que ele acha tranquilo. Você põe lá EBD, de Escola Bíblica Dominical, né? Pastor, né? Walter Pereira, Walter com W. E você vai encontrar o nosso canal, lá você se inscreve, lá tem um localzinho, naquela mãozinha assim, você clica lá e deixa um like, né? E compartilha, enfim. E você abençoará muitas vidas e não vai ficar dependendo apenas do rádio, esperando para quarta-feira. Na segunda-feira, você estando inscrito, logo que o canal é lançado, você recebe aí. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos, um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira e até o nosso próximo programa, até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir.